Nós estamos falando sobre Betesda, propriamente dito misericórdia. Para você que está vindo a primeira vez nessa série, eu tenho falado desde o primeiro momento que essa palavra Betesda é uma palavra em aramaico que significa casa de misericórdia. A palavra misericórdia tem significados grego, hebraico, todos eles falando de benignidade, todos eles falando de ação, de auxílio a quem está quebrado, a quem está miseravelmente, em um estado miserável de vida. É benevolência, é benignidade, misericórdia é isso. Misericórdia é fazer o bem. E o meu coração está aquecido hoje por aquilo que, a mensagem que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu falo com vocês aqui, vou usar dois textos, um bem curtinho, um versículo só, Mateus 5 e 7, palavras de Jesus, lá nas Beatitudes, capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, é o conhecido Sermão do Monte, o sermão mais famoso de todo mundo, e mais poderoso também, profundo, cheio de verdades, de lições, de transformação para a vida. E o começo do capítulo 5 é Jesus falando das beatitudes ou das bem-aventuranças. E são 8 as bem-aventuranças de Jesus. Das 8 bem-aventuranças, o verso que a gente vai ler, o verso 7, é a 5ª bem-aventurança, onde Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí eu faço uma pequena reflexão com você. Se você pegar na sua Bíblia aí e fizer uma lista de todas as bem-aventuranças, você vai entender porque Jesus colocou ela em 5º lugar. Porque Jesus disse bem-aventurados os misericordiosos, colocando ela na lista no 5º lugar. Porque a primeira ele fala que é bem-aventurados os pobres de espírito. E pobres de espírito, aqui, fala daquele que entende da sua necessidade de Deus. Não dá para ser misericordioso sem Deus. Não dá para ter misericórdia sem Jesus. Dá para fazer o bem, mas ter misericórdia nessa proporção divina, não. É por isso que 1 Coríntios 13, Paulo fala, ainda que eu tivesse, e que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. E ele diz assim, ainda que eu distribuísse os meus bens inteiros aos pobres, sem amor, nada seria, de nada valeria. Ou seja, é possível ser generoso sem ser misericordioso. É possível ser generoso sem amar. Porque se Paulo diz, ainda que eu desse os meus bens aos pobres, e não tivesse o amor, porque que amor que Paulo está falando? Ele está falando do amor de Deus. É um amor que é muito completo. Então olha a lista, pobres de espírito. Segundo lugar, os que choram, e choro aqui fala de arrependimento. Terceiro lugar, os mansos. Quarto lugar, fome e sede de justiça, para só em 5º lugar, misericórdia. Ou seja, sem ser manso, sem me arrepender, sem ter sede de justiça e fome, sem ser pobre de espírito, no aspecto de entender que eu preciso de Deus, não tem como exercer misericórdia. E olha a lista continua, depois dos misericordiosos limpos de coração. Olha como já muda daí. Aí começa o processo de quê? Santidade, de santificação. Aí o 7º são os pacificadores. Porque não adianta, se não houver arrependimento lá no início, se não houver mansidão, não tem como ser pacificador. Certo? Se não houver misericórdia, não tem como ser pacificador. Uma coisa está ligada à outra. E em 8º, os perseguidos. Quando você acha que você chegou no estágio certo, que agora está tudo bem, que agora você está santificado, abençoado, misericordioso, cheio de amor, cheio de Deus, vem perseguição.
Quando você acha que agora vai ser só ouro. Como dizem uns aí. E quando você fala, é só ouro, aí vai vir perseguição. Porque é assim, no reino de Deus e com as coisas de Deus. Então vamos agora para o texto principal, 24 versos a gente vai ler. Josué capítulo 2. Josué 2, verso 1 até o 24. Eu vou ler rapidinho aqui para ver se a gente ganha bastante tempo. Então, Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, dos 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro, de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertencem. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. E os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não o acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Pai, nós precisamos ouvir a tua voz hoje à noite.
que não sejam palavras humanas, mas as palavras do teu Espírito, que soem aos ouvidos e aos corações de cada um de nós, em nome de Jesus. Essa semana, a gente foi abençoado com uma série de vídeos e fotos ao longo do mundo do que aconteceu na Palestina. Os Estados Unidos entrou em negociação com o mundo árabe e forçou o grupo terrorista Hamas no Oriente Médio a devolver os sequestrados para Israel, mortos e vivos. Foi bonito de ver os vídeos dos encontros, mais de 2 anos, aquelas pessoas vivendo em tocas, vivendo em porões, vivendo em túneis, passando frio, fome, medo. Mulheres que foram violentadas, homens que sofreram tortura. E foi emblemático. E foi interessante que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, saiu daqui no domingo à noite e voou a noite inteira, e de manhã ele se apresentou ao parlamento israelense, em Tel Aviv. E ele falou naquela casa de leis, junto do presidente da nação, do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, fez um discurso de 1 hora. Eu assisti o discurso. Eu estava empolgado demais essa semana com o que aconteceu, feliz por essa paz que se estabelece por esse tempo. A gente não sabe até quanto tempo dura. De lá o presidente pegou o seu avião e foi para o Egito, porque ele tinha uma reunião com os líderes do mundo árabe. E foi interessante ele dizer em cadeia universal que ele estava reunido com os homens mais poderosos e ricos do mundo. Haviam príncipes, reis do mundo árabe, presidentes, primeiros ministros, e eles colocaram uma placa bem grande na frente daquela mesa, com tantas autoridades poderosas, escrito Peace. E essa palavra paz me fez começar a pensar, e eu vi naquela gama de matérias, pessoas dizendo que o Donald Trump é a pessoa indicada para receber o prêmio da paz em 2026, por isso que ele está fazendo em 2025. O prêmio da paz, esse ano de 2025, vai ser recebido por uma venezuelana que disputou as eleições com o Maduro e que viveu e que tem vivido muitos problemas por conta do regime daquela nação. Não quero falar de política, mas eu fiquei pensando nisso e fiquei curioso e comecei a ler algumas coisas acerca disso. E eu cheguei a um homem chamado Alfred Nobel. O Alfred Nobel, que nasceu em 1833 e morreu em 1896. Quando chegou em 1867, esse homem que era engenheiro, criou a dinamite por causa da facilidade que havia naquela época do nitrogênio explodir. Muitos acidentes aconteciam. E esse homem cria a dinamite. Ele cria uma massa de barro, um barro diferente. E essa massa é como que ela protege esse nitrogênio e faz com que essa bomba, esses explosivos não estourem facilmente, não coloquem em risco vida de civis. E esse homem inventa a dinamite para ser usada na engenharia civil e nas minas, no minério. E houve uma revolução depois que ele inventa a dinamite. Foi muito usado para construções de ferrovias, rodovias. Foi muito importante essa invenção desse Alfred. Mas em 1888, o irmão do Alfred Nobel morreu. E os jornais
Ele se tornou um industriário muito grande, poderoso, rico. E os jornais, no dia seguinte, publicaram matérias achando que quem tivesse morrido tinha sido o Alfred Nobel. E duas principais matérias que foram publicadas naquele dia, eu anotei para falar para vocês. A primeira era: morre o mercador da morte. A segunda matéria que ele viu dizia: morre o homem que enriqueceu criando meios de matar mais rápido do que nunca. Esse homem ficou chocado em saber que a invenção dele, porque a dinamite, depois que ele inventou para a construção, começou a ser usada por exércitos para fazer guerras. E os exércitos começaram a usar isso em grande escala. E muita gente morreu de forma muito mais veloz depois da invenção da dinamite. E quando esse homem lê essa matéria, ele fica estarrecido, porque ele não tinha essa ideia de que ele tivesse causado tanto prejuízo para as pessoas. E aí ele pega o seu testamento e reescreve o testamento dizendo: quando eu morrer, toda a minha fortuna eu quero que fique para premiar homens ao redor do mundo, homens e mulheres ao redor do mundo, que tenham se envolvido com causas na ciência, na literatura e na paz, que recebam parte dessa minha fortuna, do rendimento da minha fortuna, como prêmio. E é daí que vem o Nobel da paz, da literatura, da ciência, que a gente conhece, por meio do Alfred Nobel, que deixou toda a sua riqueza para premiar as pessoas. A gente sabe que tem muita gente fazendo muita coisa grande, que nunca vai ser premiado na vida. Mas o que é que me chama a atenção, a história do Alfred Nobel com a história da Raabe? O que é que tem a ver essas duas histórias? O que tem a ver essas duas histórias é que esse homem, que tinha causado tantos prejuízos, mesmo sem intenção, redime a sua história, incentivando, trazendo incentivos para agora a promoção do bem, já que a sua invenção tinha se tornado promoção também de mal. Então esse homem que, sem querer, vai promover coisas cruéis, agora está querendo ser conhecido como um homem que promoveu misericórdia, socorro às demais pessoas. E essa mulher, que a gente leu história, a Raabe, que é uma prostituta. E a prostituição, a gente sabe, não faz mal só à pessoa, mas faz mal a todos os que fazem uso da prostituição. Essa mulher também tinha causado muitos danos na sociedade, muitos danos na nação onde ela vive, a nação de Jericó. Mas de repente, ela resolve mudar a rota da sua vida. E a gente leu a história do dia em que os espias de Israel, 2, foram espiar a terra, e ela acolheu esses homens. O rei de Jericó descobriu que haviam 2 homens de Israel na casa dela, mandou guardas lá e ela escondeu os homens. E negou e disse: não, eles já foram embora, eles vieram, mas eles já foram embora. E era mentira, ela tinha escondido esses homens. Se ela conta e denuncia, esses homens seriam mortos. Mas ela resolveu agir com misericórdia. Ela protegeu esses homens. A sua misericórdia não só alcançou esses 2 homens, mas alcançou uma nação. Porque vocês sabem, da primeira vez que, há 40 anos antes desse dia aqui,
12 espias tinham ido para espiar a terra. Esse negócio de espionagem não deu muito bem para Israel. Porque dos 12, 10 voltaram com notícias ruins, só 2 voltaram com notícias boas. A Ana ministrou aqui esses dias para a gente. E deu ruim. Por causa disso, eles fizeram uma série de erros, ficaram 40 anos no deserto, enfim. E agora, Josué inclusive aprende a lição. Ele disse, se quando eu mandei 12, 10 negaram, dessa vez só vou mandar o número dos que acertaram. Só mandou 2. Vou contar só com aqueles que me trouxeram, e ele era um dos Josué. Vou contar só com o número daqueles que foram positivos, que creram. E mandou os 2, deu certo. Olha o relato que eles voltam. Eles dizem uma palavra só para Josué. Não ficaram dizendo, contornando, dizendo, é o seguinte, a terra é nossa, o povo está apavorado. Deus nos deu esse lugar. Não é que Deus vai nos dar, Deus nos deu esse lugar. Olha o poder de uma notícia, de uma fé no coração de alguém. Mas vamos voltar para Raabe. Essa mulher é uma mulher cheia de misericórdia. Perceba que a misericórdia dela é para os homens. Mas também tem uma segunda faceta da sua misericórdia. Depois que ela poupa os homens, ela vai conversar com eles e diz, eu sei que Deus deu essa terra para vocês. Mas eu me preocupo. Eu me preocupo com meu pai, eu me preocupo com a minha mãe, eu me preocupo com os meus irmãos. E eu queria pedir que vocês, assim como eu fiz o bem para vocês e os poupei, vocês também os poupassem. A minha família, ela não pede para si. Porque um coração misericordioso é um coração que não está só preocupado consigo. Você entende? É claro que você tem que preocupar-se consigo. É claro que você tem que se cuidar. Mas um coração misericordioso é aquele que aprende a olhar em volta. É aquele que não está só pensando em fazer para si. Resolvo o meu lado e estou tranquilo. Não. Eu resolvo o meu lado. E se o lado do meu irmão não tiver resolvido, eu não estou tranquilo. Então ela chama esses homens para uma negociação. Em nome de quem? Não em nome dela. Ela não pede para si. Ela pede pela sua família. Então perceba como o coração dessa mulher é um coração misericordioso. E aí, eu queria falar com vocês de como é que se dá e como é que se comporta o coração da misericórdia. Um coração misericordioso, ele tem um comportamento. E eu enumerei 3 coisas que o Espírito Santo me fez enxergar aqui. E eu compartilho com vocês para a gente terminar. O primeiro comportamento da misericórdia é que a misericórdia se comporta não como um exterior arrumado, mas como um interior transformado. O que quer dizer isso? É que o exterior dessa mulher é comprometedor. Ela é uma prostituta. Como é que ela pode ser misericordiosa se ela é uma prostituta? É que o ser prostituta falava do seu exterior. E o exterior estava ruim, estava arruinado, precisava melhorar, precisava resolver aquilo, precisava. Mas interiormente, havia algo que sinalizava uma transformação. E não apenas uma arrumação. Você quer ver a diferença de arrumação para transformação? Eu sei que tem muitas mulheres, principalmente aqui, homens também, que tem empresa de house cleaning. Então o que é que você faz? Toda semana você volta praticamente na mesma casa e aquilo que você tinha arrumado, ajeitado, está uma bagunça. E você volta a arrumar e a limpar. Eu tenho uma empresa de restauração de rejunte. E aí é diferente. Porque uma empresa de restauração de rejunte,
sela o rejunte e acabou. Você chega lá, está tudo sujo, tudo preto, você lava, passa o produto, o selante, e aquilo fica novo, combinando com a cor do piso. E eu vou embora e só volto, a minha empresa só volta depois de 8 anos, que é a garantia que eles dão do quanto dura o sealant, de 8 a 10 anos. É restauração. A arrumação, a pessoa arruma, e daí depois está bagunçado de novo. O coração misericordioso dessa mulher mostra que o exterior tá ruim, mas o interior está transformado. Ela é misericordiosa e ninguém tira isso dela. E é interessante que existe um contraponto aqui com a vida dessa mulher. Porque a vida dessa mulher é uma vida bagunçada, comprometida, com o pecado, com o erro, com a prostituição, consequentemente com o adultério. Mas essa mulher tem um coração cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de amor. Essa mulher é alguém que tem o interior já transformado. E quem começou a ter o interior transformado, não tem como não mudar também o exterior. Pode até demorar um pouquinho, mas aquele que começou a viver uma transformação interior de Deus, com certeza, vai viver uma transformação total dele, não só no interior, mas também no exterior. Essa mulher é uma mulher que ela está no grupo daqueles que estão alcançando misericórdia, porque é misericordiosa. E se tem uma coisa que Jesus pegou no pé das pessoas da sua época, no seu ministério, foi de pessoas que estão com o interior arruinado e com o exterior arrumado. Porque quando eu estou com o exterior arruinado, mas o interior está restaurado, tem chance. Mas quando o exterior está arrumadinho, sabe, mulherada, aquele dia que, eu sei que as da igreja aqui não fazem isso, mas tem muita mulher aí com empresa de house cleaning, que vai lá dar aquela gambelada, mete fabuloso nos cantos, nas plantas e tal, a casa fica cheirosa, ela vaza, vai embora, o cliente acha que ficou uma maravilha. Mas vocês sabem como é que é, né? O exterior arrumadinho, parece que está bom, mas a verdade é que o interior está arruinado. E Jesus trabalhou muito contra isso. No capítulo 21 e verso 31 de Mateus, Jesus disse Jesus está falando com os discípulos sobre os 2 filhos, a parábola dos 2 filhos, o pai que pede para os filhos ir fazer e trabalhar na vinha, e um diz eu vou e não foi, e o outro diz não vou e foi. E aí Jesus fala qual fez a vontade do pai, e os apóstolos falam o que disse que não ia e foi. E Jesus disse, olha, aí Jesus pega e diz para eles, olha, por isso que as prostitutas e os publicanos vão entrar na frente de vocês, no reino dos céus. Lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus fala de novo contra os fariseus, que é o símbolo daquele que arruma as coisas por fora, mas não transforma as coisas do lado de dentro. Ele diz, ai de vocês mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Aí Jesus vem forte. Aí ele diz assim, verso 24, guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo.
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Imagina esses caras ouvindo isto. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e de maldade. Então Jesus, por que Jesus está trabalhando assim com essa classe? E o que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver conosco, que depois que a gente conhece a Jesus, a gente corre o risco de seguir esse mesmo caminho. E de dizer, agora eu tenho Jesus, agora eu tenho os valores, agora eu tenho a igreja, agora eu tenho coisas exteriores que me trazem boas informações, ou que refletem boas informações para as pessoas. Agora eu posso me apresentar bem, agora eu posso ser bem visto. E a gente vai cuidando do exterior, e o interior vai ficando cada vez mais distante do que Deus quer. E a gente canta, prega, toca, serve voluntário, isso e aquilo. E a pergunta é, na hora de exercer misericórdia, a gente está sendo misericordioso de verdade? Na hora que alguém precisa de misericórdia, é a hora que o nosso coração precisa se manifestar como alguém que não foi só arrumadinho pelo lado de fora, mas que foi transformadão para o lado de dentro. Porque a transformação que Jesus fez no nosso interior é essa que mais importa. As arrumações externas vêm e virão, a gente se ajusta, a gente se ajeita. Agora as transformações interiores é onde tudo tem que começar. A gente corre o risco de começar para o lado errado. A gente corre o risco de começar para o lado de fora e tentar vir para dentro com isso. E essa mulher que tem a vida arruinada exteriormente, tem um coração misericordioso. E se olhar naquela lista de classificatória das beatitudes, se o coração dela era misericordioso, é sinal que possivelmente outras obras Deus já estava fazendo no coração dela, de arrependimento, e se voltar para o Deus de Israel. Então nós não estamos sendo chamados a arrumações externas, mas a transformações internas. É isso que Deus está nos chamando para viver. Deus quer transformar-nos, como transformada era aquela praticamente ex-prostituta. Porque a Bíblia fala que ela era prostituta. Mas depois que Israel chega lá, essa mulher é transformada também no exterior. Ela larga aquela vida. A segunda coisa que a gente vê aqui é que a misericórdia se comporta com porções divinas que nos chamam a viver seus propósitos. Por que a misericórdia se comporta com porções divinas que nos chamam a viver os propósitos? Porque essa mulher que tem o interior já transformado com a misericórdia, também precisa viver outras experiências. E olha como parece que Deus está cercando ela. Versículo 9 do capítulo 2 de Josué que a gente leu, ela está dizendo para os espias, e ele lhes disse, palavras dela, sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Olha o que essa mulher tem no coração. Ela está chamando, ela reconhece Deus, que ela diz assim, eu sei que o Senhor deu a vocês. Ela vive numa terra politeísta, muitos deuses, muita idolatria, mas ela crê no Deus de Israel. Ela não é israelita, ela é pagã, mas ela crê no Deus. Ela diz, eu sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Verso 10, mais uma pista. Pois temos ouvido como o Senhor
secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Oque, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Sabe o que é isso aqui? Porções de Deus. As porções de Deus parece que não servem, mas a verdade é que a porção de Deus que você recebe na segunda-feira, num devocional que você faz, numa mensagem que você ouve, numa Bíblia que você lê, o sábado à noite que você vem para a casa do Senhor, para esta igreja, recebe as palavras, adora a Deus, são porções que Deus está te trazendo. Porque Paulo diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então essa mulher está escutando acerca de Deus. O que está acontecendo? Está havendo uma transformação no seu coração, porque ela não conhece só o Deus que aniquila, ela conhece na verdade o Deus que é misericordioso. O Deus que aniquilou, ao longo da história, foi o Deus que aniquilou o rebelde, o duro de coração, mas foi o Deus que acolheu aqueles que clamaram a Ele. A forma como essa mulher acolhe e esconde os espias, diz-nos algo também no aspecto profético. Porque no verso 6, olha o que ela diz. O texto diz, ela porém os tinha levado ao terraço e os tinha escondido sobre talos de linho que havia arrumado lá. Eu fiquei perguntando para Deus, por que talos de linho? Por que no terraço? O que isso significa? E o Senhor me fez lembrar de Apocalipse 19, 6, do 6 ao 8. Apocalipse 19, do 6 ao 8, fala a visão de João do casamento de Jesus com a igreja. E João disse assim, eu vi uma multidão, que era a igreja, e eu vi o noivo preparado para a união, e foi dado a sua noiva, linho fino para vestir. A roupa dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, que serviam no altar do Senhor, tinha que ser de linho. Então o que é que significa o linho? Tem que ter um significado. O linho significa pureza na Bíblia. Então essa mulher é prostituta, mas no seu terraço, profeticamente, tem pureza sendo preparada. Ela tem talos de linho. Talo de linho é mais ou menos o trigo, se você imaginar. Mais ou menos um pé de trigo, mais ou menos o mesmo desenho. Então ela pegava aqueles feixes, naquela época eles pegavam os feixes de trigo, juntavam, amarravam e jogavam no sol, e deixava no sol para secar, para depois pegar os fios daqueles talos e tecer as roupas que eles usavam de linho. Então essa mulher que é prostituta, tem porções de Deus na vida. Ela tem testemunho do que Deus está fazendo, ela crê, ela tem fé de que Deus é Senhor, de que Deus vai dar a terra. Tem porções no seu terraço daquilo que vai ser purificador para a sua vida. Eu não sei se você, que estágio da tua vida de fé você se encontra, mas eu quero dizer para você que está aqui hoje e que desacredita do que Deus pode fazer da tua vida e que acha que Deus pode fazer na vida de qualquer um, menos na sua, porque afinal, né? Talvez você olhe e fale assim, de onde eu vim, o que eu já fiz, o que eu sou, comigo não, pode ser com qualquer outro. Eu quero dizer para você que Deus está formando em você alguém que Ele quer usar. Deus está formando em você um caráter transformado. Deus está formando na gente uma vida nova, uma nova identidade. O poder de Cristo, o poder de Deus é de nos transformar em criaturas novas. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E às vezes você fica se culpando, se punindo,
se excluindo, se inutilizando de algumas coisas na vida, dizendo: eu não sou digno, não é para mim, eu não sou digno, não é para mim. E você está desconsiderando um Deus que trabalha com porções, que está transformando tudo na tua vida e no teu coração. Essa mulher é uma prostituta, mas profeticamente tem um elemento que purifica, ou que é símbolo de pureza, no seu terraço. E ela inclusive vai cobrir os espias, jogar tudo em cima deles lá, joga em cima deles, e quando os homens olham, só tem aquele monte de talo de... E os homens estavam lá debaixo, e aquilo eram sinais, e eram porções, as porções da palavra, o que Deus está fazendo nesse tempo, as experiências que você está tendo com Deus, não é em vão, é Deus trabalhando e forjando o seu caráter, forjando a sua vida, nos forjando como igreja, porque Deus tem uma obra para fazer e não demora. Esta obra é breve, é rápido, o que Deus quer fazer conosco. O que Deus tem para fazer com a gente. Não é para quando você tiver já, quando eu tiver, daqui anos, não. Deus quer fazer rápido, depressa. A gente tem história de pessoas que viveram transformações de Deus e de repente acenderam e se tornaram pessoas extremamente com Deus na vida e vivendo a vida de Deus. É assim que Deus quer fazer com você. Olha só essa mulher. Antes de qualquer coisa externa, ela já está fazendo parte de algo em Deus. E Hebreus capítulo 11, versículo 31, o texto vai dizer: pela fé, Raabe escondeu os espias. Uma prostituta, que a Bíblia vai dizer, era uma prostituta, mas era uma mulher cheia de fé. Olha as porções de Deus que tem no coração dessa mulher. Então eu quero dizer para você, que se sente pequeno, que se sente incapaz, que se sente inferiorizado, que as porções de Deus transformam tudo. Transformam tudo. E eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui tem o direito de se sentir menor do que Raabe. Porque naquela época não tinha o Espírito Santo agindo, Cristo não tinha vindo morrer pelos pecados, e hoje com Cristo, com o Espírito Santo, não tem ninguém que deva se sentir mais indigno do que essa mulher deveria, e ela não se sentia. Porque ela tem fé e porque a sua vida e o seu coração é misericordioso. E eu vou terminar falando sobre a misericórdia também ser uma transferência geracional. Mateus capítulo 1, versículo 6, eu quero ler com vocês. Então a misericórdia é uma transformação interior e não uma arrumação exterior. A misericórdia são porções divinas que nos chamam a viver propósitos. Em terceiro lugar, a misericórdia de Deus é uma transferência geracional. Olha o que o texto diz. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, o registro da descendência ou da ascendência de Jesus, certo? Então ele vai começar no verso 2, Mateus dizendo: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth.
Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. A misericórdia é uma transferência geracional. Porque essa prostituta foi misericordiosa com os homens, com o povo de Deus, e eles conquistam a terra. E quando eles conquistam a terra, tem um homem da linhagem real que Deus vai escolher na nação, chamado Salmão, meu xará. Que bota os olhos nessa mulher e consegue olhar além do exterior, consegue olhar além da fama que ela teve, consegue olhar além do passado dela, consegue olhar o coração dela, e o coração dela era de uma mulher cheia de fé, era de uma mulher cheia de misericórdia. E esse homem diz: eu quero me casar com essa mulher. Não é possível poupar essa mulher da morte. Tudo bem, ela nos fez um favor, mas se casar é outra coisa, Salmão. Mas o Salmão também está com o coração cheio de misericórdia. E ele se casa com Raabe. E eles têm um filho, e o filho dele se chama Boaz. Quem foi Boaz? Foi o homem que redimiu Ruth. Vocês se lembram? A moabita de Moabe. Que o seu marido e o seu sogro tinha direito à terra, mas tinha perdido por eles terem ido embora. E ela voltando agora não tem o direito. Tem uma terra lá, ninguém pode pôr a mão. Não pode vir para essa mulher porque ela é moabita, não é judia. E de repente o Boaz, filho do Salmão com Raabe, olha e ouve essa situação de uma mulher que só conseguirá ter solução para ela se ela virar judia. E para ela virar judia, alguém tem que casar com ela para dar a ela a origem judia. Esse homem se casa com ela, o Boaz. Porque esse homem com certeza ouviu seu pai dizendo: filho, sua mãe era uma prostituta em Jericó, mas ela tinha um coração transformado por Deus, e o coração transformado dela fez ela ser uma mulher misericordiosa que salvou a nação de Israel. Quando eu conheci essa mulher, o meu coração não pôde, a história dessa mulher, o meu coração foi transformado também, e eu fiquei tão compadecido, tão cheio de misericórdia, que eu casei-me com ela, e hoje ela não é mais uma prostituta, hoje ela é mulher de um príncipe, ela é mulher do Salmão. Então o Boaz deveria ter ouvido essa história muitas vezes. E agora ele está olhando Ruth, que precisa de misericórdia, e ele está dizendo: eu vou me casar com essa mulher, e eu vou dar a ela a minha origem, e por minha origem ela vai alcançar o bem que ela precisa. E eles se casaram. E eles tiveram um filho chamado Obed, que se casou, teve um filho chamado Jessé, que se casou, teve um filho chamado Davi, o homem que Deus iria cobrir de misericórdia. Deus cobre a casa de Jessé de misericórdia. Sabe por quê? Porque Jessé e Salmão eu chamo de príncipe, porque na verdade ele vem da linhagem, mas nessa época eles não eram príncipes, eles só eram da linhagem de Judá. O Jessé era um Zé Ninguém. O Jessé era um tiozinho do interior de Israel. Ninguém dava nada para Jessé e para a casa de Jessé, mas Deus cobriu a casa de Jessé de misericórdia e escolheu dentre os seus filhos um menino que era desprezado na família, e diz: vai ser esse o menino que será rei da nação de Israel. E Davi se tornou rei de Israel. Misericórdia que começa com Raabe. Misericórdia que começa com uma prostituta com o coração transformado. Misericórdia que passa para um homem chamado Salmão, que passa para Boaz, que passa para Obed, que vem para Jessé,
que nasce na casa de Jessé. E aí Deus agora dá a Davi o direito de ser herdeiro do trono. E Davi se torna o rei de Israel. Por causa da misericórdia. Deixa eu dizer para você, o ser misericordioso fará com que as misericórdias e o estilo de vida de misericórdia que você vive alcance as suas gerações, a sua posteridade, os seus filhos, sejam eles espirituais, sejam eles biológicos. A misericórdia pega. A misericórdia é algo que se transfere, é algo que se aprende, é algo que a gente começa a ver o outro viver e fala, eu quero viver assim também. Davi nasce diante disso. Por isso que quando Davi é rei e peca, o profeta Natan chega para Davi e diz, Natan, ô Davi, e Natan faz uma pegadinha com Davi, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um homem aí, que tem muitas ovelhas. E tinha um homem que só tinha uma. E esse homem que tinha muitas, foi lá e pegou a única ovelha daquele que só tinha uma. E tomou para si. Davi ficou indignado como rei. Disse para Natan, quem é esse homem? Esse homem é digno de morte. E aí o Natan, cheio de coragem de Deus, botou o dedo no rosto do rei Davi e disse, assim diz o Senhor, rei Davi, esse homem é você. Porque Davi tinha tomado Betseba, mulher do seu soldado, enquanto ele estava na guerra. O soldado estava na guerra, Davi pega a mulher do seu soldado, a engravida, e quando descobre que ela está grávida, traz o soldado para dormir em casa, para que parecesse ser esse o filho do soldado e não dele. O Urias, que é esse soldado, chega e Davi recebe ele no palácio e diz, ô Urias, vamos jantar. E jantaram. Uma mesa do rei, vinho bom, comida boa. Urias, vai para casa, dorme, passe uma noite com a sua mulher e amanhã você volta. E aí no dia seguinte, chegaram os guardas e disseram para Davi, ô rei, o Urias não foi para casa, dormiu na guarda do palácio. Por que não? Chamou Urias e disse, ô Urias, por que você não foi para casa? E Urias disse para o Davi, eu não fui para casa porque não é justo. O meu senhor, o meu líder está na batalha. Os meus irmãos estão na batalha. Como eu ia ter uma noite de prazer com a minha mulher, estando os meus irmãos em perigo de vida? Davi falou, então não vai para a guerra hoje. Não volta para lá. Vem de novo jantar comigo. Ele voltou. E aí Davi tocou vinho e bebida forte nele. Se bêbado, ele vai para casa. E aquele sai traçando as pernas, irmão, da noite do palácio, porque o Davi enfiou bebida nele, e rei faz o que quer, né? E Urias foi embora bêbado. Chegou de manhã, os guardas disseram, rei, Urias dormiu de novo na porta do palácio, com os soldados. Davi chamou Urias e disse, Urias, por que você não foi dormir em casa? E ele falou a mesma coisa para o rei. E aí o rei escreveu uma carta, deu na mão de Urias, selou e disse, entregue para o seu comandante. E na carta estava a sua sentença de morte, porque o rei estava dizendo para o seu comandante, coloque Urias na frente da batalha, no momento de maior calor da batalha, ele precisa morrer. Deixa ele sozinho. E eles fizeram exatamente o que o rei mandou fazer, e ele morre. E aí Deus manda o profeta lá e fala com Davi. E Davi tinha um senso de misericórdia tão grande que ele diz, esse homem tem que morrer, tem que ser feito justiça por Urias. E aí, o que é que fala? O que é que fala o Natan? Esse homem é você, rei. Sabe onde está a misericórdia de Davi aqui com Betseba e com Urias, que ele tinha mandado matar? Está no fato de que Davi tinha muitas mulheres. E teve mulheres antes, Betseba foi só um caso. A primeira mulher de Davi foi a filha do rei Saul, Mical, né?
Davi teve muitas mulheres, ou algumas. Então, tinha muitos filhos, alguns com mulheres distintas. O filho a receber o direito de herdar o trono era o filho de Davi com Mical, que já era filha do rei Saul, e que agora também tinha o sangue do rei Davi. Ela tinha sangue, essa criança, esse menino, esse homem tinha sangue de 2 reis. Sabe para quem que o rei entrega o trono? Para o filho da mulher de Urias, com quem ele tinha pecado. Sabe o que é isso? Misericórdia. Porque ele está dizendo: eu prejudiquei esse homem, e eu preciso ser misericordioso com a geração dele, pelo menos. Davi foi misericordioso muitas vezes, mas 2 vezes que me marca muito. Uma outra, e uma segundo ato de misericórdia de Davi, é quando Davi, depois da restituição, é perseguido pelo seu filho Absalão. E ele tem que sair do trono e sair da terra. E quando ele está saindo do trono, um homem chamado Simei se encontra com Davi e começa a apedrejá-lo, começa a jogar pedra nele, e maldizer o rei, e praguejar a vida do rei. Davi olhou aquilo, todo mundo olhou, e passaram embora, quietos, foi embora. Quando o reino é restaurado a Davi, sabe o que ele faz? Davi podia matar Simei agora, ou mandar matar. Onde já se viu um homem apedrejar o rei, praguejar o rei? Precisa ser morto. E Davi não mata Simei. Quando Davi está por morrer, ele chama Salomão e diz: você sabe o que aconteceu comigo e com Simei? Ele diz assim: não mate Simei, mas fique de olho nele, porque foi dado a ele uma sentença. Ele não pode se evadir da divisa que foi dada a ele. O dia que ele se evadir, ele morre. Mas eu e você, Salomão, não vamos matá-lo. E Davi não matou. Simei morreu por sua própria desobediência. Um dia ele saiu, uma das suas ovelhas fugiram dos termos do qual ele tinha que ficar. E ele foi atrás da ovelha, ganancioso. Foi atrás da ovelha. E descobriram, denunciaram, e ele morreu. Mas Davi também foi misericordioso, não só com Simei de não matá-lo, mas foi misericordioso com Mefibosete. Vocês se lembram? Um dos filhos de Saul. Saul que perseguiu Davi tantos anos pelo deserto. O Mefibosete é um homem aleijado. E um dia Davi diz assim: traz esse homem, traz qualquer filho de Saul, eu quero que sente-se à minha mesa. E aquele homem se sentou à mesa do rei. O resto da vida. O resto da vida. E eu termino falando para você que o ser misericordioso é um caminho sem volta. Não adianta a gente ser misericordioso com os que passam fome, lhes dando pão, se não somos e não formos misericordiosos com os que nos desagradam. Não adianta. Aliás, é fácil ser misericordioso dando pão para quem está longe, dando cesta básica para quem você não tem que conviver. Não é essa misericórdia que Deus quer de você. Dá pão para quem está longe. Deus quer que você seja misericordioso com quem tinha a purrinha. Deus quer que você seja misericordioso com os da sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, com sua família, com seus amigos, com a sua intimidade, com os irmãos da sua igreja, com as pessoas da sua célula. É com esses que Deus quer que a gente seja misericordioso. Às vezes a gente troca as coisas, a gente fala: eu sou misericordioso. Como? Eu mando dinheiro para a África, mando para o sertão do Brasil. Eu estou envolvido com misericórdia. Mas você é misericordioso? Ou está só envolvido? Misericórdia verdadeira é a que você exerce dentro da sua casa, é a que você exerce na sua comunidade. Está na hora da gente soltar as pedras das mãos e trocá-las por azeite, vinho e pão. Está na hora da gente ser misericordioso, soltando as pedras. Deus não te fez para carregar pedras. Deus te fez para ser elemento de cura, para levar pão, para
para levar azeite, para levar vinho. Pão é o alimento, é a palavra. O azeite é a porção do Espírito Santo que está na sua vida. O vinho é a alegria da salvação, que você chega e contagia as pessoas. É para isso. E eu me lembrei da conversa do Schindler, aquele alemão empresário, que tinha uma lista de que escondeu mais de 1.100 judeus, que o nazismo tinha decidido matar, e ele escondeu na fábrica que ele trabalhava, na fábrica que ele tinha. Esse empresário judeu que esconde, tem uma lista com esses 1.100 homens. Ele era do partido nazista, Mas esse homem tentou influenciar um dos comandantes de um campo de concentração chamado Mongoé. E no filme, A Lista de Schindler, você consegue ver o diálogo dos dois. E eu me lembrei do diálogo dos dois. E ele tem uma frase famosa no filme que o Schindler fala para o homem: o poder é quando você tem todas as justificativas para matar, mas não faz. Isso é que é poder. Ele explica a Goé que qualquer um pode matar, mas o verdadeiro poder está em escolher não fazê-lo, em mostrar misericórdia quando se tem autoridade absoluta. Você não assistiu A Lista de Schindler? Assista, é uma lição de misericórdia. Mas o Deus da misericórdia está nos chamando para a gente estar além do Schindler, porque o Schindler era um alemão nazista, que não quis viver o nazismo, mas era um alemão. Você é um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. Nós temos que ir muito além. Amém? Deixa eu orar com vocês. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, pela vida dos teus filhos. Eu quero interceder, Senhor, por essa casa, para que nós sejamos uma comunidade de misericórdia. Senhor, tem misericórdia da gente. E nos ajude e nos ensine a sermos como Raabe, que vivia um interior transformado e não um exterior arrumado apenas. O nosso exterior pode representar muitas coisas, mas nós queremos viver não baseado no que a gente apresenta, mas no que a gente é. Nós queremos ser misericordiosos. Senhor, nós não negligenciamos as porções que o Senhor tem nos dado, e hoje é uma noite de porção de misericórdia sobre a vida desta igreja, para que a gente saia daqui hoje transbordando em misericórdia. Senhor, para que a gente saia daqui hoje soltando pedras e pegando o azeite, pão, vinho e cumprindo a missão que o Senhor tem conosco. Senhor, faz de nós corações misericordiosos. Faz de nós pessoas misericordiosas. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor.